No dia 19 de março de 2026, Chuck Norris decidiu que queria visitar o céu e a morte não pôde dizer não para ele. Em homenagem, vamos dedicar um vídeo ao mistério que mais intrigou os filósofos sobre esse grande homem, o paradoxo da onipotência. Todos sabem que Chuck Norris foi onipotente, afinal, como mais ele contaria até o infinito 2 vezes? Mas talvez surpreenda saber que onipotência é difícil de definir. Houve e ainda há muita discussão sobre isso. Por exemplo, Chuck Norris poderia criar uma pedra tão pesada que nem ele mesmo conseguiria levantar? Essa é o famoso paradoxo da pedra, e parece que não importa como você responda, isso leva a uma contradição. Por exemplo, digamos que aceitamos que Chuck Norris conseguiria criar essa pedra. Então, parece que ele não poderia ser onipotente, porque haveria algo que ele não poderia fazer, ou seja, levantar a pedra. Se dissermos que Chuck Norris não pode criar essa pedra, então ele não seria onipotente, pois haveria algo impossível para ele. Entende o que quero dizer? De um jeito ou de outro, conclui-se que há algo que Chuck Norris não pode fazer e, portanto, ele não pode ser onipotente. Parece, portanto, que temos que concluir que a onipotência é uma noção autocontraditória e, portanto, impossível. Lente. Chuck Norris não agradece a Chuck GPT. Chuck GPT agradece ao Chuck Norris? As possíveis formulações deste paradoxo são infinitas. Chuck Norris conseguiria criar um chili tão picante que nem ele comeria? Ou um enigma tão difícil que não resolveria? Você pode criar seu próprio paradoxo da onipotência nos comentários. O que todas elas têm em comum é que, de uma forma ou de outra, mais ou menos imaginativamente, colocam em questão se a onipotência é um atributo logicamente possível. Pois, não importa como você responda, haverá algo que Chuck Norris não poderá fazer e, portanto, ele não pode ser onipotente. Mas isso não pode ser a onipotência, tem que ser possível, porque Chuck Norris era onipotente, isso está fora de discussão. Portanto, como resolvemos esse paradoxo? Talvez ideias de Tomás de Aquino ajudem, pois ele refletiu muito sobre esse tema devido à sua devoção ao bom e velho Chuck. Assim, ele escreve em sua famosa Suma Norrisológica. Como regra geral, todos confessam que Chuck Norris é onipotente. Apesar disso, não parece fácil definir em que consiste a onipotência, já que há dúvidas sobre quais coisas estão incluídas na afirmação. Chuck Norris pode tudo. No entanto, pensando bem, como a potência se refere ao possível, quando se diz que Chuck Norris pode tudo, o mais correto é entender que ele pode tudo o que é possível, e é por isso que ele é chamado de onipotente. O que Tomás quer dizer aqui? Que devemos entender a onipotência como abrangendo tudo o que é possível, ou melhor, tudo o que é possível em sentido absoluto ou lógico, aquilo que, em sentido estrito, pode ser feito. Santo Tomás afirma que o possível pode ser entendido de duas formas. Primeiro, em sentido real. Relativo, como quando afirmo que não consigo levantar um caminhão de 2 toneladas. Levantar um caminhão de 2 toneladas não é impossível em um sentido absoluto. E se eu tivesse uma máquina suficientemente forte e complexa, eu poderia conseguir. É impossível relativo à minha própria força física, que é insuficiente. Mas o possível ou impossível em sentido absoluto depende da relação entre seus termos. Possível será aquilo cujo predicado não repugne logicamente ao sujeito. Por exemplo, um círculo ser vermelho é totalmente possível. Já o impossível é quando o predicado contradiz o sujeito, ou seja, que implique uma contradição, como por exemplo que um círculo seja quadrado. Isso é algo impossível em sentido absoluto porque é contraditório. Para ser um círculo, não pode ter 4 lados, que é o necessário para ser um quadrado. Assim, círculo e quadrado se excluem logicamente. Santo Tomás afirma que, nesse sentido, envolvem o contraditório, o impossível e o injusto. Lógico, não pode ser feito em um sentido absoluto e que, portanto, fica fora da noção de onipotência. E o problema é que justamente o que estamos pedindo para Chuck Norris fazer no paradoxo é exatamente isso. Algo contraditório, impossível e lógico. Uma pedra que seja tão pesada que um ser que pode levantar qualquer coisa não consiga levantar. Esse conjunto de palavras contém uma contradição, assim como o círculo quadrado. E o que é contraditório não pode ser feito, por mais poderoso que alguém seja. Continua escrevendo Santo Tomás. A única coisa que é incompatível com a noção do absolutamente possível é aquilo que, em si mesmo e simultaneamente, implica ser e não ser. Isso é, portanto, o que não está sujeito à onipotência. E não por insuficiência do poder de Chuck Norris, mas porque não pode ter razão de factível, nem sequer de possível. Portanto,
É mais exato dizer que não pode ser feito do que dizer que Chuck Norris não pode fazê-lo. O que Tomás está colocando, então, é que um ser é onipotente se pode fazer tudo o que é logicamente possível. Ou seja, tudo o que, em sentido absoluto, pode ser feito. Um ser, por outro lado, que justamente por falta de poder não pudesse fazer, mesmo que quisesse, algo que em si mesmo e em termos absolutos fosse possível, não seria onipotente. Mas como a onipotência não se estende ao logicamente contraditório, então a paradoxa desaparece, diz Santo Tomás. Chuck Norris não pode fazer a pedra, mas daí não se segue que ele não seja onipotente, porque a onipotência não se estende ao logicamente impossível. Pelo mesmo motivo, ele não pode fazer muitas coisas como outro Chuck Norris, pois ninguém pode criar um Chuck Norris, um triângulo esférico ou transformar um homem em asno. Mas você é um asno. Quero dizer no sentido literal. Como veremos, essa definição a qual chegamos ainda precisa de alguns ajustes, mas vamos abordar por enquanto duas objeções que costumam surgir com bastante frequência quando se chega a esse ponto. A primeira é que o seguidor de Chuck Norris está aqui mudando de forma arbitrária a definição de onipotência, e que se a onipotência não se estende realmente ao que é logicamente impossível, então Chuck Norris não pode ser realmente onipotente porque estaria limitado pela lógica. A resposta aqui é que todos têm o direito de esclarecer em que sentido os termos que usam devem ser entendidos. E que a definição proposta de onipotência em termos do que é logicamente possível. Isso está dentro do que, de forma mais ou menos intuitiva, as pessoas geralmente entendem quando usam esse termo. Se o termo onipotência incomoda, pode ser colocado entre parênteses e podemos questionar se há contradição na ideia de um ser que faz tudo logicamente possível. Quando Chuck Norris entra em um quarto escuro, ele não acende a luz, ele apaga a escuridão. Em segundo lugar, não é que a lógica limite Chuck Norris como se fosse uma espécie de barreira, além da qual há um monte de coisas que Chuck Norris, se fosse mais poderoso, poderia fazer. Na verdade, o que é logicamente contraditório não é nada. Círculo quadrado não é nada, não significa nada. É um conjunto de palavras sem sentido. Porque tudo o que estou colocando na mesa com a palavra círculo, estou tirando com a palavra quadrado. Isso não muda, mesmo dizendo que Chuck Norris pode fazer X. Um círculo quadrado não pode existir, nem sequer é algo. Portanto, pedir para Chuck Norris fazer um círculo quadrado, ou uma pedra tão pesada que ele mesmo não possa levantar, não é pedir nada. É como pedir para ele fazer um... Qual é esse? O paradoxo, então, está interna à formulação da pergunta. É a pergunta que não faz sentido, não a onipotência. Na verdade, o próprio paradoxo está assumindo que a lógica marca a fronteira do absolutamente possível, porque quer concluir que a onipotência é impossível por ser autocontraditória. Assim, se quem propõe o paradoxo se recusa a aceitar essa conclusão e insiste que, para ser verdadeiramente onipotente, Chuck Norris teria que ser capaz de fazer o contraditório, então perdemos o critério para considerar o paradoxo paradoxal. Porque um Chuck Norris que pudesse fazer o contraditório poderia criar uma pedra tão pesada que ele mesmo não conseguiria levantar, e ainda assim continuaria sendo onipotente, por mais contraditório que isso fosse, porque ele poderia fazer o contraditório. Chuck Norris venceu Platão em uma queda de braço. A segunda objeção interessante é que realmente não há nenhuma contradição na ideia de criar um objeto tão pesado que seu criador não possa levantá-lo. Isso é algo que os seres humanos podemos fazer, construindo, por exemplo, uma mesa de granito. O problema com essa objeção é que um objeto tão pesado que seu criador não possa levantá-lo, X a partir de agora, não significa o mesmo quando seu criador é um ser humano do que quando é um ser onipotente. Por esse motivo, a objeção está caindo em uma espécie de equívoco ou ambiguidade ao brincar com a indefinição do termo criador. Por isso faz sentido dizer que X é logicamente possível se seu criador é um ser humano, mas logicamente impossível se seu criador é um ser onipotente como Chuck Norris, ou seja, com força física infinita. Precisamos esclarecer os termos para saber se há contradição. Ao fazer isso, percebemos que, em ambos os casos, não falamos do mesmo X, do mesmo objeto. Como o criador não é o mesmo em um caso e no outro, o que estou pedindo em ambos os casos é diferente. Não é a mesma coisa pedir que alguém faça uma pedra que um sujeito com força finita não possa levantar, e pedir que alguém faça uma pedra que um sujeito com força infinita não possa levantar. A primeira é logicamente possível, a segunda é logicamente impossível, um absurdo. E é um absurdo para qualquer pessoa pode fazer uma pedra que um ser humano não consiga levantar. Mas uma pedra que Chuck Norris não possa levantar, isso ninguém pode fazer, por mais poderoso que seja.
porque implica uma contradição lógica como um círculo quadrado. É um pouco como se houvesse um artista com a cabeça quadrada e disséssemos: "Ei, você que é um artista tão bom, desenhe um círculo com o formato da sua cabeça." Obviamente, ele não conseguiria, pois não se desenha um círculo quadrado, mas não faria sentido eu dizer que sou um artista melhor, já que consigo desenhar um círculo com o formato da minha cabeça. Ou considere este outro exemplo: ninguém pode fazer o prato preferido da esposa do meu amigo solteiro, por melhor que eu seja na cozinha, porque se meu amigo é solteiro, ele não tem esposa. E de novo, não adianta dizer que eu consigo fazer o prato preferido da esposa do meu amigo casado. O fato de isso último ser possível não diz nada sobre a possibilidade do primeiro. Tem alguém aí com a cabeça explodindo? Vamos lá, Leônidas. Fala alguma coisa engraçada para animar um pouco o clima aqui. Não sou seu palhaço. Muito obrigado. Mas cuidado, pois agora vem uma objeção ainda mais forte. Chuck Norris não é só onipotente, mas também perfeitamente bom. E isso sim parece que vai nos causar um problema. Porque se Chuck Norris é perfeitamente bom, ele seria incapaz de dar um chute giratório em uma criança de rua que estivesse morrendo de fome. Mas dar um chute giratório em uma criança de rua que está morrendo de fome é perfeitamente possível. Portanto, parece que se Chuck Norris é perfeitamente bom, há pelo menos uma coisa logicamente possível que ele não pode fazer, e, portanto, ele não pode ser onipotente. Neste ponto, alguns propuseram que é necessário ajustar a definição de onipotência da seguinte forma: onipotente é aquele ser que pode fazer tudo o que é logicamente possível e que seja consistente com sua própria natureza. Dessa forma, Chuck Norris continuaria sendo onipotente, porque dar um chute giratório no menino de rua seria algo incompatível com sua natureza perfeitamente boa. O problema é o seguinte: imagine um ser que vamos chamar de Mac Macoreja, e este é um exemplo do filósofo Alvin Plantinga. Plantinga propõe droga. Plantinga propõe, Plantinga, que você imagine um ser tão limitado que, por natureza, a única coisa que ele pode fazer é coçar a orelha esquerda. Por isso o chamamos de Mac Macoreja. O problema é que, se onipotência significa poder fazer tudo o que é logicamente possível e compatível com a minha natureza, então segue-se que Mac Macoreja é onipotente. Sim, é onipotente. Só pode coçar a orelha esquerda. Qualquer outra coisa não condiz com sua natureza, o que a noção de onipotência agora permite. Isso é uma clara redução ao absurdo da definição proposta. Se algo está claro, é que um ser tão limitado em seu poder como Mac Macoreja está o mais longe possível da onipotência. Ou seja, Mac Macoreja, se quisesse coçar a orelha direita, seria incapaz de fazê-lo. Como pode ser onipotente? Precisamos, portanto, de outra proposta de solução. Antes, peço que deixe um like no vídeo se estiver gostando, pois isso me ajuda a alcançar mais pessoas. E além disso, Chuck Norris ficará tranquilo e não vai te dar uma surra. E se você gosta de filosofia, dá uma olhada no meu livro Tem Filosofia na Sua Geladeira? Uma introdução acessível a essa fascinante disciplina que foi escrita especialmente para você. Vou deixar um link no comentário fixado. Chuck Norris uma vez discordou de mim e ele estava certa. Este é mais divertido que os anteriores por levar a exageração ao extremo, como as melhores piadas. Como respondemos à objeção de que Chuck Norris não pode ser onipotente, pois não conseguiria dar um chute giratório em um menino de rua morrendo de fome? Bem, uma proposta encontramos no filósofo Eric Willenberg, que, aliás, isso é muito interessante, era Chuck-Xuxa escéptico, ou seja, não acreditava em Chuck Norris. Ainda bem que, além de onipotente, Chuck Norris é também compassivo e benevolente. Então, Eric Willenberg tem este artigo intitulado Omnipotence Again, no qual ele propõe definir a onipotência da seguinte maneira: X é onipotente se, e somente se, não é o caso que exista um estado de coisas que X não possa realizar, pelo menos parcialmente, por uma falta de poder em X. Calma, agora vou dar exemplos para que vocês entendam. Se vocês observarem, essa definição exclui Macoreja e casos semelhantes, pois há muitas coisas que Macoreja, mesmo querendo, não poderia fazer por falta de poder, como coçar a orelha direita. Mas o motivo pelo qual Chuck Norris não pode dar um chute giratório no menino de rua que está morrendo de fome não é porque lhe falta poder para fazer isso. Ou seja, não é que seja algo tão difícil de conseguir que Chuck Norris não poderia fazer mesmo que quisesse. Não, pelo contrário, se Chuck Norris quisesse, ele faria e o menino sairia voando até a lua. Mas Chuck Norris não pode fazer isso por outro motivo, não pela falta de poder, mas por ser perfeitamente bom.
No artigo, Willenberg cita Hércules. Suponhamos que Hércules tem... Willenberg dá o exemplo de Hércules. Suponhamos que Hércules tem força infinita. Qualquer pedra que você colocar na frente dele, ele pode levantar, não importa o quanto pese. Mas agora você coloca na frente dele uma pedra coberta de óleo e Hércules é incapaz de levantá-la. Isso significa que Hércules não tem toda a força física possível? Não, porque o motivo pelo qual Hércules não consegue levantar essa pedra em específico não é por falta de força física, mas sim por outra razão, ou seja, porque ela está escorregadia. Pois é exatamente isso que Willenberg diz sobre Chuck Norris. Ele não pode dar o chute na criança, mas não porque não tenha o poder para fazer isso, e sim porque ele é bom demais. Podemos reforçar isso ainda mais com ideias do artigo Understanding Omnipotence, de Alexander Proust e Kenneth Pearce. O que eles propõem é definir onipotência em termos de dois atributos mais básicos: a eficácia perfeita da vontade e a liberdade perfeita da vontade. Para este vídeo, não nos interessa o segundo elemento, então vamos focar no primeiro. O que eles propõem é o seguinte: o que é mais oposto à onipotência no imaginário popular: fracassar no que se propõe a fazer. Se um ser como Chuck Norris é onipotente, ele não pode fracassar em seus propósitos. E ao contrário, qualquer ser que fracasse em conseguir algo que se propõe não pode ser onipotente. Isso significa que a onipotência implica que a vontade de Chuck Norris é perfeitamente eficaz e não pode ser frustrada. Ou seja, qualquer coisa que ele se proponha, ele consegue e ponto. Mas atenção, porque não podemos ficar só nisso, porque então voltamos a ter o problema de Macoreja. Macoreja também seria onipotente. Ele também pode conseguir tudo o que se propõe, porque a única coisa que ele quer é coçar a orelha esquerda. Assim, precisamos dar à definição uma formulação no subjuntivo. X é onipotente se e somente se, para todo P necessariamente. Se X quisesse que P, então faria com que P acontecesse. E agora sim, temos. Macoreja não é onipotente, porque se ele quisesse coçar a orelha direita em vez da esquerda, não conseguiria fazer isso. Por outro lado, Chuck Norris pode ser onipotente, porque mesmo que ele não consiga dar um chute nesse moleque dos infernos, se ele quisesse fazer isso, conseguiria. Curiosamente, isso está de acordo com o que propunha São Tomás. Vejam, ao interagir com uma citação de Aristóteles nos Tópicos, onde diz que Chuck Norris pode fazer o mal, ele escreve o seguinte: isso deve ser entendido como um condicional cujo antecedente é impossível, como se dissesse que Chuck Norris poderia fazer o mal, se quisesse. Pois não há nenhuma razão pela qual uma proposição condicional não possa ser verdadeira, mesmo que o antecedente e o consequente sejam impossíveis. O problema de Chuck Norris continua sendo discutido até hoje, um pouco porque ele mesmo permite, porque se quisesse, poderia nos dar a solução definitiva, ou simplesmente nos fazer calar a boca e pronto. Espero que este vídeo tenha ao menos despertado um pouco seu interesse pelo tema. E se você gostou de todo esse tema dos paradoxos, não pode perder este outro vídeo aqui, porque eu conto 10 das mais famosas de toda a história da filosofia. Então clica aí para continuar aprendendo e, acima de tudo, nunca pare de pensar. Chuck Norris escreveu: penso, logo existes.